Muito obrigado por me terem convidado para poder falar sobre o papel da ciência relacionado com a pandemia. É evidente que eu saúdo, como qualquer outro cientista, que a ciência esteja a ser valorizada no nosso país, neste momento e no mundo, de alguma maneira. Mas é importante ter em mente o que é que entendemos por isso. Em primeiro lugar, há o perigo que a única ciência que deva ser financiada seja aquela que está relacionada diretamente com o vírus, nomeadamente com as vacinas, etc. Eu penso que é um erro fazermos isso. É evidente que essa parte da ciência é muito importante, mas é evidente que não chega de maneira nenhuma. E nessa área, inclusivamente, o que é muito importante é defender o caráter público da ciência, de livre acesso da ciência, porque nós estamos a assistir a uma concorrência desenfreada entre as grandes empresas farmacêuticas por causa da vacina e, como sabemos, elas aproveitam-se e apropriam-se do investimento público na área de ciência para depois, com algumas outras modificações no conhecimento adquirido no sistema público, poderem criar direitos de propriedade intelectual, patentes, que depois levam a um preço extraordinário. Portanto, a ciência é importante, é uma ciência de livre acesso, é uma ciência cujos benefícios devem ser partilhados por todos. E daí o interesse das Nações Unidas e a luta das Nações Unidas para que as vacinas, quando estiverem disponíveis, sejam redisponíveis para toda a gente a um custo baixo. Não está garantido que assim seja e, portanto, essa é uma primeira ressalva. A segunda, obviamente, é que como é que se constroem as vacinas? Nós podíamos hoje, eventualmente, lutar por uma vacina que fosse mais geral, que nos pudesse, digamos, defender das diferentes mutações dos vírus e, segundo muitos cientistas, isso é possível e está no horizonte. Acontece que as grandes empresas farmacêuticas querem produzir todos os anos vacinas com as quais ganham realmente rios de dinheiro. A segunda nota é esta. A primeira seria, portanto, a ciência e o sistema público de investigação e proteger o sistema público contra a apropriação desse conhecimento público por parte das grandes empresas farmacêuticas. O segundo é ter em mente que seria perigosíssimo para uma comunidade científica portuguesa em todas as áreas que o financiamento agora fosse canalizado simplesmente para a ciência que tem a ver diretamente com a pandemia e com a epidemiologia ou com a infecciologia. Eu penso que isso seria um erro. Neste momento há um certo até oportunismo nessa área de pessoas que de repente agora só querem estudar essa questão e até se consideram que são peritos nela já há muitos anos, quando só agora começaram a estudar esses fenómenos. Eu penso que nós temos que manter um espectro amplo de financiamento para a ciência e não apenas para esta, porque nós temos que planear para o futuro e não apenas para uma pandemia. E se o fizermos para o futuro, então há uma terceira ideia que é muito importante, é que a ciência a que nós aspiramos é uma ciência, digamos, que interage, que é transdisciplinar, porque é que esta questão da pandemia nos leva a pensar uma coisa muito mais profunda, é as relações do homem com o meio ambiente. O homem, o ser humano, é obviamente parte desse meio ambiente. Nós pertencemos à natureza, não é a natureza que nos pertence. E, portanto, nós temos que considerar que o que está aqui em causa é todo um modelo de desenvolvimento, é uma investigação científica sobre alternativas energéticas, sobre alternativas aos modos de vida e não apenas, fundamentalmente, resolver um problema curativo de uma pandemia. É preventivo, é um outro modelo de desenvolvimento. E aí, realmente, não são apenas as ciências da epidemiologia ou da virologia que são importantes. São todas as ciências, inclusive as ciências ditas fundamentais, naturais e, obviamente, as ciências sociais. E isso é muito importante porque elas nos obrigam realmente a pensar que a sociedade tem que ser organizada de outra forma. Eu, por exemplo, entendo que os grandes centros comerciais onde se reúnem e vivem, convivem e participam e estão milhares de pessoas diariamente durante muitas horas do dia é obviamente uma zona de risco no futuro. Nós não devíamos ter este tipo de concentrações de pessoas durante tanto tempo. Podemos ter num estádio de futebol, para um jogo de futebol, podemos ter, obviamente, num festival de rock ou de música, mas não como um hábito de pessoas, milhares de pessoas,
que vivem, por exemplo, o seu domingo ou o seu sábado viciados nos passeios dentro dos centros comerciais, zonas, portanto, que poderão vir a ser no futuro, zonas de risco. É toda uma nova civilização, novos meios de vida que têm que ser estudados e que implicam realmente todas as ciências sociais, a economia e, obviamente, as ciências ditas naturais. Portanto, é realmente um grande envolvimento. A última ideia que vos gostava de dar é este entendimento amplo de ciência, é aqueles que eu sempre tenho defendido, é no sentido de que a ciência e o papel que nós e o valor que temos que dar à ciência, e é fundamental, não nos deve fazer esquecer que há muitos outros conhecimentos na sociedade. Os conhecimentos populares, os conhecimentos dos nossos camponeses, os conhecimentos que eles sabem muito bem como é que se protege o meio ambiente, como é que se tem uma agricultura saudável. As ideias da agroecologia vêm em grande parte da economia familiar e da economia camponesa, que é uma política errada da União Europeia, obviamente não protegeu e protegeu apenas a grande economia industrial, que obviamente danifica o meio ambiente e naturalmente cria um modelo de desenvolvimento onde estas transmissões zoonóticas, que é o caso desta pandémica, que é, portanto, uma transmissão de animais para os seres humanos, ela resulta fundamentalmente de interferências que nós fazemos no meio ambiente através exatamente deste modelo de desenvolvimento. Ora, os camponeses, os povos indígenas, as populações que hoje protegem as florestas, protegem o nosso meio de vida, obviamente na Amazónia, mas também na Indonésia, onde temos hoje as florestas tropicais que mais concentram e protegem o nosso meio ambiente neste momento. Eu penso que esses saberes têm que ser também integrados, têm que ser considerados, e os bons cientistas estão muito no terreno, muito conscientes disso. Portanto, é um conceito amplo de ciência e de investigação científica. Seria um erro fatal para uma sociedade como a sociedade portuguesa ou para a sociedade europeia, que agora concentrasse todos os seus esforços numa cura ou da vacina e não entendesse que o que está em causa é um outro modelo de desenvolvimento, é uma outra atitude do ser humano com a natureza, é uma outra civilização que realmente, no fundo, o coronavírus, o novo coronavírus, é um mensageiro e, como eu costumo dizer, é um pedagogo, está-nos a tentar ensinar alguma coisa. E, portanto, nós, cientistas e, naturalmente, todos os cidadãos e cidadãs, temos que saber que aprender essas lições, porque se não as aprendermos será fatal, não só para nós como para o planeta. Como sabemos, a vida humana é apenas uma pequena fração, 0,01% da vida do planeta. Portanto, nós precisamos mais do planeta do que o planeta de nós. E é esse sentido científico e social que eu penso que deve estar na linha da frente das novas preocupações da ciência e dos programas de financiamento e de apoio à ciência em todos os países da União Europeia e, obviamente, também em Portugal.